Direto e reto a... Na ponta da linha. Eu acho que o Thiago já mostrou seu trabalho, teve a oportunidade de ser campeão com o Atlético Paranaense, então é um treinador vitorioso. Depois teve uma passagem pelo Corinthians, e eu acho que se eu preciso de mais um tempo aí para conhecer ele pessoalmente, para conhecer os métodos de trabalho dele, aí eu vou ter mais argumentos para responder essa sua pergunta. E desde 2016 o Grêmio vem conquistando títulos. E a gente sempre frisou bastante, conquistamos 2016, 17, 18, 19 e 20. E a gente nunca teve o melhor time, mas a gente sempre foi um grupo muito fechado, muito unido, muito brigador, muito trabalhador. E com certeza esse ambiente de trabalho é o nosso diferencial. Tenho certeza que o Thiago vai agregar bastante na gente. Até a pé nós iremos. Alô, meu caro presidente Romildo Bolzan. Seja bem-vindo, presidente. Boa tarde. Boa tarde, prazer mais uma vez falar contigo, Elias. Mas é interessante quando a gente ouve o Jeromel, porque o Jeromel, primeiro, não precisa paparicar ninguém, segundo, coloca com bastante propriedade. Vamos ter que aguardar um pouco para podermos responder melhor a respeito do Thiago Nunes. O senhor também vai ter que aguardar um pouco, presidente? Olha, o que eu vou ter a dizer a respeito do Thiago? Ele já trabalhou conosco, eu não trabalhei com ele, já estava aqui conosco anteriormente. A gente tentou trazê-lo de volta depois do Veranópolis para exatamente continuar um trabalho nas categorias de base. Ele preferiu um projeto no Atlético Paranaense. Lá ele foi guindado das categorias de base para um sub-23 e depois para o elenco profissional. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão também da Sul-Americana. Depois, por conta disso, ascendeu ao Corinthians e, sei lá, depois do Corinthians não teve talvez uma situação. Nas conversas que nós tivemos com ele, ele nos apresentou as suas razões. Nas conversas que nós tivemos com várias outras pessoas buscando informações, todas elas coincidiram no diagnóstico que o próprio Thiago nos passou. Acho que são experiências importantes que ele teve de vida, experiências profissionais, experiências que podem lhe agregar uma situação de correção, ou então até mesmo de adaptação, ou até mesmo de manutenção no Grêmio. Mas o Grêmio tem jogadores com personalidade muito forte, elenco muito forte, jovens também que precisam serem trabalhados dentro desse contexto de boa convivência. E eu acho que aqui, depois de todas as experiências que ele teve, por ser também um jovem, 41 anos, ele vai conseguir recolher todas as experiências para fazer muito melhor do que você já tem agora. E é isso que nós apostamos. Bom, é sempre uma aposta, é claro. Agora, o fato é, o presidente, no Corinthians, ele veio para tentar implementar um modelo de jogo muito diferente daquilo que o Corinthians vinha fazendo há mais de 10 anos e ele tentou, com muita rapidez, implementar o modelo dele e acabou não tendo produtividade. Eu não digo sorte, eu acho que a sorte é apenas um componente. Quando você não consegue atingir o objetivo, pode passar um pouco pela sorte, mas fundamentalmente passa por capacidade, passa por adequação e essa questão do modelo, eu entendo que o treinador tem que entender a característica do jogador e não o jogador entender o modelo que o treinador quer implementar. Ou eu estou errado, presidente? Não, tu está absolutamente certo. Não existe violentação de talento. Não existe violentação de jogadores. Tu não vai obter do jogador aquilo que tu queres, tu vai ter que tirar do jogador o máximo que ele pode dar. E quem tem que entender isso é o treinador. Essa é a regra geral. Então, na verdade, essa situação, o treinador que tem bom diagnóstico, o treinador que tem boa avaliação, o treinador que consegue potencializar isso, consegue tirar o melhor dos jogadores. Eu acho que é isso. O Grêmio tem um modelo de jogo, o Grêmio tem jogadores com diversas características para todas as posições, ele poderá fazer isso aqui com tranquilidade. O Grêmio está com um plantel de praticamente 60% de gurizada. O que ele pode fazer com essa gurizada é melhorá-los, aperfeiçoá-los, vamos dizer assim, qualificá-los, principalmente no sentido de que eles podem dar muito melhor dentro das suas características, e por isso, esse elemento levou muito em conta isso, quer dizer, o desafio de pegar alguém que já tenha trabalhado e vindo exatamente das categorias de base para fazer isso conosco. Então, eu deposito muitas esperanças, e vou te repetir, com todos aqueles que eu conversei, e que todos aqueles que o diagnóstico coincidiu com a avaliação que a gente teve com ele próprio também, eu acho que está chegando aqui um profissional muito mais maduro, muito mais qualificado de onde ele saiu.
Não, é importante porque na adversidade também o profissional cresce. Ele vai crescer com o resultado positivo, claro que cresce, ele aproveita as boas experiências positivas, mas na adversidade ele amadurece, o sofrimento amadurece. O Grêmio está tendo que sofrer hoje, né, presidente? É interessante, até surpreendente, eu diria. Faz bastante tempo que eu não vejo o Grêmio disputando uma Sul-Americana. Desde 2012 o Grêmio não disputa uma Sul-Americana. Então eu fiquei habituado a falar nos meus programas, ou aqui na rádio ou na televisão, olha, o Grêmio vai estrear na Copa Libertadores. O Grêmio passou para a segunda fase, está na fase de grupos da Libertadores. É estranho o Grêmio estreando hoje na Copa Sul-Americana, não, presidente? Olha, não é desejado. E altera completamente toda a programação que nós tínhamos feito, em todos os sentidos. Altera completamente todo o organograma do futebol, toda a forma de visualização das coisas, o que vai ser proposto. Nós sempre tivemos o que está acontecendo hoje, uma situação de entendimento que se com o Renato, se por acaso o Renato tivesse se mantido, nós teríamos exatamente esse tipo de programação que estamos fazendo hoje, talvez com algumas adaptações muito mais ao estilo dele, mas agora, evidentemente, sem ele, cria uma situação de poder aprofundar um pouquinho mais, porque também muda as nossas perspectivas, porque não é mais a Libertadores, é a Sul-Americana. E a Sul-Americana nós vamos ter que fazer essa primeira fase com o elenco que temos. Ou seja, nós não vamos alterar absolutamente nada porque as inscrições se acabaram. Então, quando nós saímos da Libertadores, na fase pré-qualificatória, então nós saímos e tínhamos esse elenco que vai fazer a fase de grupos. E depois, quando a gente diz que isto para nós vai ser importante para programar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, também é importante para nós programar também, se nós passarmos no grupo, se nós passarmos no grupo da Sul-Americana, qualificar para as oitavas de final e dali para frente se formos andando. Então, na verdade, o planejamento do Grêmio alterou bastante, ou seja, não há mais a qualificação do elenco através de novas contratações será feita em conjunto com o Thiago, dentro daquilo que a gente já tem o diagnóstico, dentro daquilo que a gente tem as avaliações, dentro daquilo que a gente vai precisar e talvez na necessidade de fazer boas disputas nos campeonatos nacionais e também na Sul-Americana. Mas tudo isso com calma, agora com mais tranquilidade. Por isso que eu digo, cair, às vezes, da Libertadores pode ter sido um passo importante para nós reorganizarmos aquilo que tínhamos que organizar, os nossos processos internos e também organizar uma situação de que a realidade também tem outras vertentes. E nesse momento a nossa realidade é jogar a Sul-Americana e vamos jogá-la com muito empenho. Ô, presidente, agora que já passou, eu sou um cara que tem sensibilidade, estou nessa estrada há muito tempo, eu nunca senti o senhor confortável, agora já passou, a gente está podendo conversar com mais tranquilidade, eu nunca senti o senhor confortável para renovar o contrato do Renato, e eu particularmente achava que o ciclo do Renato já havia terminado, porque o grande trunfo do Renato era a harmonização de vestiário, e essa harmonização já não era a mesma, e o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Em algum momento o senhor falou, olha, não vou fazer proposta para o Renato? O senhor ficou incomodado de ter que fazer proposta para o Renato? Como é que foi? Não, o que acontece é que chegando à final da Copa do Brasil, nós fomos jogar nossa última partida no dia 7 de março. E aquela derrota, dentro do contexto que se vinha, poderia ser, não era esperada, mas poderia acontecer. Era uma possibilidade bem concreta. Nós perdemos o jogo em casa e perdemos o jogo lá. Era uma situação que poderia acontecer. Embora tivéssemos até tido chance, boa chance, mas era uma situação que poderia acontecer. E nós tínhamos depois, logo em seguida, essa pré-qualificação da Libertadores que nos daria jogos 3 dias depois. Não tinha como fazer qualquer alteração. Eu fiz a renovação dele absolutamente consciente que nós tínhamos necessidade de cumprir esses 4 jogos da fase qualificadora. E fizemos o primeiro, não passamos no segundo, mas nós tínhamos necessidade. E ali, depois disso, se verificou exatamente que não era possível. E é importante reiterar que a saída dele foi por consenso, não foi uma saída. Quer dizer, nós achávamos que talvez tínhamos que trocar, nós entendemos, conversamos com ele nesse sentido, e ele também nos disse, está na hora também de sair, porque eu também estou passando por uma situação assim. E por isso o consenso. Então, para todo mundo acontece exatamente assim, aconteceu com ele assim, e ele sai aqui de portas abertas com um legado enorme, com enorme trabalho, com enormes conquistas, sai daqui homenageado, reconhecido, e principalmente dentro de um contexto de respeitabilidade profunda, que é o que prevalece, que é o que deve ser, com as portas abertas, com o legado garantido. Então, não é que eu não tenha convicção do que foi feito, eu tinha muita convicção,
naquele cenário, sim. É complicado, né? Porque a gente fica na dúvida do que fazer e imagino que a dúvida também tenha persistido para substituir. Porque da mesma maneira que talvez o ciclo do Renato ele tivesse terminado, você substituiu o Renato, o maior jogador da história do Grêmio, seguramente talvez um dos melhores treinadores da história, se não o melhor treinador da história do Grêmio. É complicado, não, presidente? Porque qualquer um que vier vai ter sempre a sombra do Renato, não, presidente? Não tenha dúvida. Todo mundo sabe, na tua vida, possivelmente, tu já deve ter substituído algum monstro sagrado da tua profissão. Possivelmente já deve ter feito isso e tu leva com isso uma enorme responsabilidade, inclusive nos comparativos, nas comparações. As pessoas começam a dizer isso, aquilo, te vem qualificações, te vem situações menores, né? E essa comparação, por um grande tempo, até tu provar que efetivamente tu tens um projeto, que esse projeto está correto, que isso se desenvolveu, que isso andou corretamente e foi vitorioso, sempre vai ter complicações. E no nosso caso aqui é muito mais próximo. Nós vamos ter Grenal logo ali na frente, talvez, vai ser cobrado o resultado, que o Renato é um vencedor de Grenais. Nós temos decisões de Campeonato Gaúcho, que logo ali na frente vai vir, já que somos tricampeões em sequência, estamos disputando o tetracampeonato, se não ganhar, vai vir cobranças também, vai sempre ter as situações. O Renato saiu numa situação tão interessante que aqueles que pediam sua saída, hoje já se arrependem de ter pedido, quer dizer, nem o Thiago assumiu, exatamente pelo que eles criticavam no clube. Então, claro que aquele que está assumindo tem que ter muita compreensão dos ambientes, muita paciência, e a direção tem a exata noção de tudo isso, e dará toda a condição de proteção, toda a condição de sustentação ao novo treinador, porque esse ambiente não é um ambiente fácil de ser vencido, não. Ô, presidente, qual é a próxima negociação? Porque o senhor foi caracterizado aí por fazer grandes negócios. E quando eu imaginava que o negócio era ruim, ele se mostrou excepcional no caso do Luan. Depois, o negócio mais ou menos, a venda do Everton Cebolinha se mostrou maravilhosa, porque nem tudo que reluz é ouro. E aí, presidente, qual é a próxima negociação agora? Porque o senhor deu várias tacadas importantes aí no Grêmio, hein? Olha, o Grêmio tem muitos jogadores surgindo de uma maneira extremamente importante. Eu te diria que o goleiro que está assumindo de 21 anos aqui é uma revelação. O lateral direito é uma revelação, o Wanderson. O zagueiro Juan é outra grande revelação. Acho que é um jogador muito importante. O Ferreira já é uma constatação, uma situação muito consolidada. E o Jean-Pierre faz uma situação de recuperação de carreira fantástica nesse início, nessa retomada de temporada agora aqui. E o que eu quero ter depois, principalmente da Copa do Brasil? O que eu quero ter dizer com isso? Não desejo me liberar de ninguém. Quero manter a regra geral do time, do clube, como sempre tem sido feito. Primeiro prova em campo, ganhem campeonatos, ganhem tudo, se consolidem como jogadores importantes, e depois a gente pode pensar em todo mundo seguir feliz. Quer dizer, nós realizamos o que temos que realizar, vocês vão em frente, cada um vai respeitando seus sonhos, seus destinos e principalmente suas ambições, e a gente vai levando. E é basicamente essa mesma regra que vamos fazer. Se tem vários jogadores aqui, e tem outros que podem surgir de uma maneira tão importante quanto esses que eu já disse hoje. Presidente, o Everton Cebolinha entrou em contato com o senhor porque o futebol dele na Europa está mais complicado. Talvez ele não tenha a mesma confiança. Lá ele vai ter que ter um pouquinho mais de inteligência para saber que nem sempre é o drible que vai caracterizá-lo. Às vezes a movimentação é mais importante do que o drible. Em algum momento ele já conversou com o senhor ou não? Não, na verdade a gente fez uma leve consulta para ele, uma pequena consulta, rápida consulta, melhor dizendo, sobre essa possibilidade de ele retornar. Ele não admitiu isso, sabe por quê? Porque é muito ruim o jogador que foi para lá, uma expectativa enorme, e é um jogador que é de seleção brasileira, e é um jogador que seria praticamente uma sentença de dizer o seguinte: olha, não deu certo. Não, ele com muita nitidez, com muita consciência, principalmente com muita... Não fui eu que falei com ele, estou só retransmitindo aquele que foi interlocutor. Com muita sabedoria, nos disse que ele vai vencer lá, ele quer vencer lá e vai vencer lá e vai ficar lá exatamente para provar que ele foi para lá exatamente pelas condições que fez aqui. Então, dali para frente, ficou muito nítido que é a sua intenção, e eu acho que ele está absolutamente correto.
Não, eu entendo que essa seja a melhor missão dele, a de tentar vencer por lá, mas ele tem que ter uma característica que ela precisa ser um pouco mudada, né? Os espaços lá são menores, principalmente para jogador habilidoso. Na Europa é sempre marcação bilateral, que a gente diz, né? Tem um em cima do jogador e o outro na sobra o tempo todo. E com o Cebolinha não é diferente, né? Ele vai ter que ter esse entendimento que às vezes precisa tocar para receber na frente, precisa ter uma mobilidade que nem sempre acontecia aqui no futebol brasileiro, né, presidente? Ele conosco tinha uma característica muito importante na função que ele fazia. Ele era um jogador que fazia cobertura, ele recuava naquele sistema de 4-2-3-1, ele voltava bem, 4-2-3, né? Ele voltava bem para cobrir o lateral, para cobrir aquela situação, ele fazia uma bela puxada para o meio, para acesso do lateral pela esquerda, e ele, quando se apertava, ele tinha vencimento pessoal, mas também tinha chute de fora, tinha um bom chute. Então essas coisas todas suprem qualquer situação de movimentação. Para mim, se ele desenvolver essas características na plenitude lá na Europa, ele vai estar tão bem quanto qualquer outra situação inovadora de tática ou de comportamento no campo que possa ter. Essas são as principais características dele. Ele tem noção tática, tem valores táticos, tem principalmente disciplina e, sinceramente, eu acho que ele é um jogador que, se tirarem dele tudo isso que eu acabei de dizer, vai se consolidar muito bem na Europa. Para terminar, presidente, 2 tropeços do Rogério Ceni, o Renato assume o Flamengo, presidente? Não sei. Isso diz respeito à direção do Flamengo, né? O Flamengo sempre tem essas características de ser pelo tamanho do seu clube, pelas exigências que tem hoje e principalmente pelos títulos que conquistou, a pressão sobe muito, quer dizer, o nível de exigência é muito superior aos demais clubes. Às vezes, quando tropeça, sempre surge a instabilidade geral, que às vezes pode ser um equívoco e às vezes pode ser uma alternativa, uma situação de acerto. Não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho a mínima noção disso. Esse cenário que eu disse é um cenário conhecido de todos, né? E todo mundo sabe que se o Flamengo faz rapidamente mudanças de treinadores, né? Porque talvez a necessidade se imponha, mas cada um. Tá falado então, presidente Romildo Bolzan do Grêmio. Eu sou pé quente, então a estreia vai ser boa hoje na Sul-Americana, tá bom, presidente? Obrigado, viu? Se Deus quiser, Elias. Tá bom, muito obrigado.